Bom dia, sétimos anos. Vou gravar aqui para vocês, então, uma aula de revisão sobre plano cartesiano, tá? Então, essa aula, ela tem como objetivo revisar os conceitos básicos e aprofundar a aplicação do uso do plano cartesiano e dos pares ordenados em diferentes contextos, ok? Então, assistam esse vídeo, tentem fazer as atividades, né? E essa semana eu vou postar para vocês um teste, né, lá no Google Classroom mesmo, que aí vocês vão poder verificar como está o aprendizado de vocês. É um teste de autocorreção, então quando vocês terminarem de fazer o teste, já sai a nota, tá bom? O intuito desse teste é você saber o que você conseguiu aprender, o que você precisa revisar, tá bom? Então, é coisa simples, tá bom? Deixa eu apresentar aqui o material. Então, nós estávamos falando aí sobre plano cartesiano e sobre as coordenadas, né? Então, o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, o eixo X, que recebe também o nome de abscissa, e o eixo Y, que recebe o nome de ordenada. Então, vocês viram aí que essas duas retas dividem o espaço em 4 regiões? Então, aqui, essa primeira região é o primeiro quadrante, aí eu vou na ordem de anti-horário, tá? Horário é como o ponteiro do relógio anda, e nesse sentido. Anti-horário é no sentido contrário, tá? Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui, essa região é o segundo, essa região é o terceiro, e essa região é o quarto quadrante, tá bom? Sempre que a gente for escrever um par ordenado, a gente vai escrever nessa ordem. Primeiro o valor, aqui antes da vírgula, é o valor, o número do eixo X, e o segundo valor é o valor do eixo Y. Então, coloquei aqui alguns pontos para a gente treinar mais um pouquinho como é que escreve esse par ordenado. Então, vamos escrever aqui o ponto A, ok? Então, se a gente olhar aqui, o ponto A, ele está na direção do número 2 no X, e na direção do número menos 1 no Y. Então, vai formar o par ordenado 2 e menos 1. Ok? Ponto B. Ponto B está aqui, ó. O ponto B, ele está na direção do menos 2 no X e menos 2 no Y. Então, o ponto B vai ficar menos 2 e menos 2. Ponto C. Está aqui em cima, ó, no segundo quadrante. Quais são as coordenadas dele? Ele está na direção do menos 2 no X e no 2 no Y. Então, vai ficar menos 2 e 2. Ok? Ponto D. Ponto D. No eixo X, ele está em cima do menos 5. Para saber o eixo Y, a gente vai olhar se o ponto subiu, se está acima do eixo X, ou desceu, abaixo do eixo X. Ele não subiu e nem desceu. Então, significa que no eixo Y, ele vale 0. Tá? Ponto E. Então, ponto E. No eixo X, ele está na direção do 1. No eixo Y, ele não ficou em cima da linha aqui do quadriculado. Então, ele ficou aqui no meio. Para descobrir esse valor, você vai olhar entre quem ele está. Ele está entre o 2 e o 3. Então, entre o 2 e o 3, exatamente aqui no meio, está o número 2,5. Então, esse vai ser o valor
do y, tá? Então, esse par ordenado vai ficar 1 no x e 2,5 no y, ok? Ponto F. Ponto F. Olha lá, no eixo X, ele também não ficou em cima de uma linha, ficou aqui no meio, ó. Aqui no meio, para você saber que número que é, você vai olhar entre quais valores inteiros ele tá. Ele tá entre o 3 e o 4. Então, aqui no meio é o 3,5. Então, esse vai ser o valor do x. E na direção aqui da reta y, ele está em cima da linha 1. Opa, desculpa aí que entortou aqui. Está em cima da linha 1. Então, vai ficar 3,5 no x e 1 no y. Beleza? Então, nós fizemos aqui a revisão de como localiza os pares ordenados no plano cartesiano, tá? Então, sempre plano cartesiano aqui no par ordenado, o primeiro valor é o valor de x, o segundo é o valor de y, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou falar nesse desenho mesmo, tá? Quando a gente monta aqui o plano cartesiano, aqui ele já usa a folha quadriculada para ficar mais fácil de vocês montarem, tá? Então, aqui o encontro das duas retas é o 0, 0, tá? Aqui à direita são os valores positivos, então, em cada linha você vai pôr um número. 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, até o número que você precisar. À esquerda do zero são os números negativos, então, em cada linha você põe um número. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante, tá? O eixo Y, que é na vertical, aqui está o zero. Para cima do eixo X fica os valores positivos do Y. Então, na primeira linha eu coloco o 1, na segunda linha o 2, na terceira linha o 3, até o número que eu precisar. E abaixo do eixo X, abaixo do zero, eu vou colocar os valores negativos. Na primeira linha o menos 1, na segunda linha o menos 2, na terceira linha o menos 3, até o valor que eu precisar, beleza? Aí nós vamos fazer algumas atividades aí aprofundando o nosso conhecimento. A atividade 1 tem um plano e tem alguns locais: a igreja, o clube, o jardim, a escola, a praça e o banco, ok? Então, no primeiro exercício, ele pede para você colocar a coordenada de cada um desses lugares. Então, o primeiro lugar que ele pediu foi o clube. O clube está aqui, ó. Então, está na direção do 3 no X e do 1 no Y. Então, forma o par ordenado 3 e 1. A escola está aqui. Então, está na direção do 6 no X e do 3 no Y. Então, vai formar o par ordenado 6 e 3. O banco está aqui, ó, na direção do 8 no X e na direção do 5 no Y. Então, vai formar o par ordenado 8 e 5, ok? Essa é a primeira parte da atividade 1. Na segunda parte, ele diz assim, ó, que logradouro está localizado em cada um desses pares ordenados. Então, apareceu uma palavrinha nova aqui, ó, logradouro. O que significa isso? Que lugar? Ok? Lugar, significa lugar. Então, se você for lá no site do Correio, ele vai perguntar logradouro. Então, logradouro é o endereço, tá bom? Então, vamos lá. 4, 4. Então, no endereço 4, 4. 4 no X, 4 no Y. Que lugar é esse? Então, você vai lá, ó. 4 no X, 4 no Y. Então, vou ter que subir até o 4, ó. Subir até o 4, eu encontrei o jardim. Então, escreve lá. 1 no X, 3 no Y. Então, acho 1 no X, tá aqui. 3 no Y significa que você tem que subir 3. Se você subir 3, você vai chegar na igreja. Então, escreve igreja aqui, ok? 8 no X, achei. Agora, sobe 1 no Y. Se você subir 1 na direção do 8 no X, você vai chegar na praça, beleza? Atividade 2. Para completar o desenho do triângulo, deverá ser traçado um segmento
com extremidades de coordenadas. Então, aqui apareceu uma outra palavrinha que nós usamos bastante em matemática, que é o segmento, tá? Então, vamos relembrar. Nós temos a reta, não ficou muito reto, né? Tudo bem, só para vocês entenderem. A reta é infinita. A gente não sabe nem onde ela começa, nem onde ela termina, ok? E nós temos o segmento de reta, que é um pedacinho dessa reta, tá? Então, desenhei aqui um segmento. Então, o segmento eu sei onde começa e sei onde termina. Então, um triângulo, ele tem 3 lados, ou seja, ele é formado por 3 segmentos de reta. Então, aqui nós temos o segmento AB, nós temos o segmento BC, e falta fazer um segmento aqui, ó. O segmento AC, ok? Então, como é que eu representaria isso, ó? AB e um tracinho aqui em cima, então eu leio segmento AB. Então, é esse pedacinho aqui que vai do A até o B. Segmento BC, e para fechar o triângulo, falta esse, AC. Então, a gente vai precisar das coordenadas do ponto A e do ponto C, ok? Então, primeiro, a dica é, primeiro escreve as coordenadas do A, as coordenadas do C, e depois você olha as alternativas. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vou escrever aqui, ó. Coordenada do A. No eixo X, está na direção do -8. Então, vou pôr -8 aqui. Beleza? No eixo Y, está na direção do -4. Então, vou pôr -4 aqui. Então, deu o par ordenado -8 e -4. Tá? Faz a mesma coisa para o ponto C. Então, o ponto C, no X, ele está na direção do -3. Então, vou pôr aqui, -3. E no eixo Y, está na direção do -7. Pronto. Resolvi o pepino. Opa, o problema. Tá? Então, eu vou ter que achar a alternativa que tem esses dois pares ordenados, -8 e -4, -3 e -7. Aí, você confere lá, ó. Aqui tem os números, só que vocês perceberam que estão ao contrário? Ele trocou a ordem, então essa alternativa está errada, ok? Tem que ser nessa ordem, tá? Então, olha lá, vou analisar a alternativa B. -8 e -4, conferido. -3 e -7, -3 e -7, conferido. Então, alternativa certa, alternativa B, beleza? Essa foi a atividade 2. Atividade 3. O triângulo ABC foi desenhado no plano cartesiano. As coordenadas dos pontos A, B e C são respectivamente. Então, o que significa essa palavra? Respectivamente. Que na resposta vai obedecer essa ordem. Então, o primeiro par ordenado é o ponto A, o segundo par ordenado são as coordenadas do ponto B, e o terceiro par ordenado são as coordenadas do ponto C, tá? Então, tá aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Você vai olhar. Então, a dica é, antes de ir lá na alternativa, escreve cada par ordenado. Então, vou lá. Ponto A. Escrever aqui, ó. No X, ele tá na direção do -2. Aí, esse ponto, no Y, se vocês perceberam que nem subiu e nem desceu, ficou em cima do X. Então, no Y, ele vale 0. Então, ficou para ordenado -2 e 0, ok? Ponto B está na direção do 1 no X e 2 no Y. Então, vai formar a coordenada 1 e 2, beleza? E o ponto C está na direção do 1 no X e do -3 no Y. Então, 1 e -3. Agora que você escreveu os 3 pares ordenados, você vai achar a alternativa que aparece nessa ordem, ok? Ó, -2 e 0. Aqui é 0 e 2. Então, alternativa A está fora. -2 e 0, ok. Não vai com sede ao pote, confere todas.
1 e 2, aqui tá 2 e 1, ó, tá diferente. Fora. Então, eu vou conferir a próxima. Menos 2 e 0, menos 2 e 0, ok. 1 e 2, 1 e 2, ok. 1 e menos 3, 1 e menos 3, tá correto. Então, a alternativa certa nesse exercício é a alternativa C, belezinha? Então, atividade 3 concluída. Atividade 4. Utilizando o sistema de coordenadas x e y, localize alguns pontos no mapa do Brasil. Olha esse exercício. Apareceu aí o quadriculado e não tem os números. Então, a dica é, primeiro passo, a gente vai desenhar aqui, completar, tá? Então, vocês já sabem que na horizontal é o x e que na vertical é o y, ok? Aqui onde se encontram os dois é o 0, 0. Deixa eu arrumar esse y ali, que ficou muito feio. Então, aqui, vou fazer um negócio mais bonito aqui, que é o y, beleza? Então, à direita aqui na horizontal são os números positivos. Então, nessa primeira linha, você vai colocar o número 1, tá? Nessa segunda linha, número 2. Nessa terceira linha, número 3. E na quarta linha, número 4, ok? À esquerda estão os valores negativos. Então, nessa primeira linha, o menos 1. É bom, perde um tempinho fazendo isso, que aí você diminui muito a chance de errar no exercício, tá? Segunda linha, o menos 2. Terceira linha, menos 3. Quarta linha, menos 4. Fizemos o eixo X. Aí a gente vai fazer o mesmo processo no eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical. Aqui está o 0, tá? Então, aqui nós temos a parte do eixo acima do 0. Acima do 0, os números positivos. Então, nessa primeira linha, você vai colocar o número 1. Nessa segunda linha, o número 2. Viu? Cada número em uma linha. Aqui, o número 3. Aqui, o número 4. No eixo Y, abaixo do 0, abaixo do eixo X, estão os números negativos. Então, aqui na primeira linha, você vai colocar o menos 1. Segunda linha, menos 2. Terceira linha, menos 3. E a quarta linha, menos 4, tá? Perdeu um tempinho aqui, mas você vai ganhar porque fica mais fácil de visualizar os números para escrever os pares ordenados, tá? Então, o primeiro lugar que ele quer saber é Amazonas. Então, Amazonas está aqui, ó. Amazonas. Esse ponto aqui que a gente vai ter que dar, tá? Então, na direção do eixo X, ele está em cima do menos 3. E no eixo Y, na direção do 2, tá? Então, aqui vai ficar o par ordenado menos 3 no X e 2 no Y. Viu como ficou mais fácil? Minas Gerais. Minas Gerais está aqui. Está na direção do 2 no X e do menos 1 no Y. Então, vai ficar o par ordenado 2 e 1. Mato Grosso. Acha Mato Grosso no mapa. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui. Ele está na direção do menos 1 no X. E no eixo Y, ele não está nem para cima, nem para baixo. Então, significa que no Y, esse par ordenado vale 0. Ok? Ceará. Ceará está aqui, ó. Ô, Ceará bonito, muitas praias, coisa boa. Então, está na direção do 3 no X e 2 no Y, ok? Então, forma o par ordenado 3 e 2. E o último, Rio Grande do Sul, os gaúchos, tchê. Rio Grande do Sul tá aqui, ó. Então, no eixo X, ele não andou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está na direção do 0, ó. 0. Ok? Vou por 0.
E no eixo Y, ele desceu 4. Então, ele vale menos 4. Belezinha? Então, sempre que aparecer aí uma figura num papel quadriculado, onde não aparecem aí os valores no eixo, você vai fazer esse processo, tá? Então, aqui o ponto central é a origem, é o 0, 0. À direita, números positivos. À esquerda, números negativos. Ok? Desse jeito aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Os números são equidistantes, ó. Tem a mesma distância. Então, se o primeiro número aqui é o 1, do outro lado vai ser o 1 negativo. Se o segundo número aqui é o 2, do outro lado, o segundo número vai ser o 2 negativo, tá? Observem aí para não errar. No eixo Y, que é um pouquinho mais fácil, olha lá, o 0 está aqui. Para cima, números positivos. Então, depois do 0, o 1, aí soma 1, 2, 3, 4, assim por diante. Abaixo, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o número que você precisar. Belezinha? Então, se ficou alguma dúvida, assiste de novo esse vídeo aqui, tá? Para aprofundando seus conhecimentos. E provavelmente amanhã ou quinta-feira vou postar aí a atividade avaliativa, ok?